Olá, estou aqui conversando com meu amigo Tiago. Ele vai responder algumas perguntas que vamos fazer a ele em relação à sua crença, à sua fé. Ok, Tiago? Ok. Antes de tudo, eu vou te dizer que essa entrevista vai ser publicada, certo? Ok. No site e talvez no canal do YouTube, ok? Sabendo também que vai haver alguns comentários, né? É impossível não existir uns comentários. Comentários falaciosos. Falaciosos, então. Comentários Então, falaciosos. Tiago, eu vou te perguntar o que te levou a fazer parte dessa religião. Você vai dizer qual é a religião, certo? Você diz a você qual religião você faz parte. Eu te pergunto, o que te levou a fazer parte dessa religião? Qual a tua religião? Adventista do sétimo dia. Então, e o que te levou a fazer parte dessa religião? Porque eu acho que deve ter sido um delírio na hora, né? Às vezes quando nós não pensamos direito. E eu não fico nem um pouco orgulhoso disso, exceto pelas amizades que fiz lá dentro, né? Que aquela igreja, aquela seita, né, é uma porcaria, né? Mas em contrapartida as pessoas que estão ali dentro, embora que enganadas, são pessoas maravilhosas, pelo menos as que eu conheci. Sim, Ainda bem que eu não conheci ninguém que não prestasse. E o motivo que levou você pode dizer ou é segredo? Assim, A fazer parte dessa religião. assim. Já que existem várias religiões, né? Muitas religiões, com outros perfis, perto de onde você mora, em todo canto que você for tem várias denominações. Eu não vou dizer Por que que foi- essa denominação? Por que essa? Eu não vou dizer que foi falta de informação. Foi me apresentado. Eu não havia estudado muito a respeito dela antes disso. Caso contrário, não teria entrado. Mas eu acho que foi assim, pura e simplesmente falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Escute, você conhece a história dos fundadores dessa religião seita? Digo religião seita porque tem muitos que consideram religião, outros consideram uma seita. Eu, particularmente, não vejo diferença nenhuma. Entre ser religião é tudo a mesma coisa, pra Você não é mim. o único, não. Mas eu não vou querer impor meu pensamento aqui. Não, mas você não é o único, não. Não, Pensa assim. tá bom. Mas você conhece a história dos fundadores dessa religião, seita? Antes de entrar, eu não conhecia. Mas como você pôde, assim como eu posso dizer, me acordar, né? Com relação a isso, eu estive pesquisando a respeito e aí eu já conheço a história completa, de trás para frente, o que foi que aconteceu ali, né? Os primórdios da fundação, né? da religião, né? E eu agora já tenho um conhecimento bastante específico com relação ao que aconteceu ali, né? Você conhece também a história específica da pseudo-profetisa Ellen Goodwhite, ou Ellen G. White, que White veio de marido dela, Tiago White. Você conhece a história dela, um pouco sobre a vida dela normal e a vida dela como pseudo-profetisa? Você tem alguma noção disso? Alguém lhe falou sobre isso na igreja, através do livro dela, dos livros de outras denominações, enfim? Conhecimento de quem é a senhora Ellen G. White? Tanto durante os estudos como durante os cultos pregações acerca do tema, né? Sempre me vieram os flashes com relação a Ellen White, né? A pessoa dela, o seu papel como profetisa, qual foi a sua contribuição com relação a toda essa história. Então o que eu fiz? Eu pesquisei na internet e realmente fiquei sabendo da história dela, né? Da história de vida dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Enfim, toda a sua trajetória como profetisa da igreja Adventista do sétimo dia. Então, você considera ela uma profetisa? Bom, antes como... Aliás, logo cortando você, existe na Bíblia, diz que tem dois tipos de profetas. Os profetas os falsos e os verdadeiros. né? Em qual desses dois ela se encaixa? Bom, resumidamente. Bom, como ela não me foi apresentada durante o estudo como profeta verdadeira, então a partir do momento que eu já conheci a história dela, por mim mesmo, aí dali mesmo eu já comecei a perceber que a história dela era falsa, que ela realmente era falsa, era uma falsa profetisa.
né? E não condizia com o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega com relação a ela. Mas você chegou a conhecer os livros, aliás. Os livros de Espírito de Profecia. Chamado Espírito de Profecia, né? E de onde ela tirou essas inspirações? Porque ela fala que veio de Deus. Ela diz que tudo o que ela escreveu foi inspirado por Deus. Nada do que ela disse e falou veio de inspiração própria, mas sim de Deus. Mas você já viu as contradições dela, já percebeu as contradições que existem no livro dela? Ou seja, coisa que ela diz, depois volta atrás, enfim, num emaranhado de palavras. E também as profecias que ela errou, que ela profetizou e não aconteceu, do seu racismo contra o negro, da sua falta de conhecimento científico, embora que alguns outros da igreja pegam texto dela e diz que cientificamente ela foi incorreta, quando a gente vê que muitas coisas que ela falou não batem com a ciência, por exemplo, que a masturbação deixa a pessoa doida, débil mental, né? Enfim, são loucuras que os próprios médicos adventistas hoje, os entendidos, dizem que não. Masturbação, não querendo entrar em pormenor de masturbação, mas diz que a masturbação deixa muita gente débil mental, doido, motivo de muitas mortes na juventude da masturbação, no tempo dela, ela falou. Fora outras aberrações, inclusive supostamente ela tentou dizer que os negros vieram da amálgama, da mistura entre homens e animais, né? Ela insinuou isso, que hoje no livro dela são tirados, esse livro dela não tem mais isso, são livros antigos, coisas antigas, que hoje a própria igreja se encarregou de tirar essas coisas, porque é um atentado contra a ciência, né? Enfim, essas coisas, já ouvi falar disso, que ela plagiou, além de plagiar, ela inventou muitas coisas. Bom, olha, você tem esse conhecimento? Olha, dentro da pesquisa que eu fiz na Wikipédia com relação ao assunto, a biografia contida lá sobre a vida dela é bastante resumida. Fala mais sobre os trabalhos dela do que sobre esse tipo de acusação. Até porque o espaço reservado ao lado B da coisa, das acusações, contém mais ou menos umas 10 linhas. 10 linhas é só como os especialistas gostam de chamar de spin-off, né? Que é por fora. Mas eu procurei saber por fora da Wikipédia e realmente tive conhecimento dessas acusações. Sim. Existem duas doutrinas específicas na igreja adventista. É o sábado, o sétimo dia, a guarda do sétimo dia, o sábado, para eles, e o juízo investigativo. Todos os dois ensinamentos já foi mais que provado que é uma falácia, né? A questão do juízo investigativo que ela inventou, né? Eles pegam um texto da Bíblia para mostrar que existe um juízo, que todos nós seremos julgados, que o juízo começou em 1844, quando Cristo passou do Santo do Santíssimo, onde a Bíblia categoricamente desmente esse ensino. Lá em Hebreus, livro de Hebreus, desmente esse ensino da passagem de Cristo do Santo do Santíssimo. Aliás, isso foi um subterfúgio que eles usaram para tentar, naquela vergonha que sofreu Mila em 1843, 44, quando ele marcou a data de Jesus Cristo. Então depois, aquele grupeto, que não era a Adventista sétimo dia ainda, a igreja formada, mas era um embrião da igreja, dali eles começaram a tentar dizer que não foi um engano, mas sim um engano das datas, e do evento, aliás, mas a data estava correta, Mila estava correta nas suas datas, que Cristo passou, não veio à terra, mas passou do santo para o santíssimo. Aí criaram a doutrina do santuário, onde desde aquele momento Deus passou a investigar a vida dos homens. Mas a Bíblia diz, lá em João, diz que todos que aceitam a Cristo passam da morte para a vida, sem entrar em juízo. É uma contradição muito grande, quando ela diz que todos serão julgados, estão sendo julgados. E também, em Hebreus fala que Cristo subiu aos céus, e entrou no lugar, no Santo dos Santos, no Santíssimo, desde que ele morreu na cruz, 40 dias depois, ele subiu aos céus direto. Não teve esse estágio, como eles dizem, um estágio primeiro no santo, passou vamos botar uma data assim, do ano 34 até o ano 1154 no lugar santo. E depois passou para o lugar santíssimo. Isso é uma falácia, a Bíblia reprova isso. Mas para você, esses ensinos que eu creio que você aprendeu na igreja, diz o que para você? Você acha que está correto, é bíblico, ou você acha que é uma falácia? Torna a repetir, né? Depois de pesquisa, no primeiro momento você acredita, no primeiro momento você dá um vazão, você dá
um benefício à dúvida, né? Mas eu acho que nesse caso foi errôneo da minha parte, foi inclusive um atentado, um atentado cintuoso à minha inteligência, né? Tanto a minha inteligência quanto ao meu intelecto. E no final das contas você realmente percebe, após a leitura radical dos textos bíblicos, que nada disso condiz com a verdade, né? Agora, pelo seu posicionamento aí, eu estou percebendo que também quando esses vídeos são postados, por postar esse vídeo colocado a público, muitos vão dizer que você não é da igreja, que você, essa entrevista está sendo manipulada, que isso não existe, que você não é membro ativo, mas você é membro ativo, não é isso? Não vai dizer qual é a igreja não, para não haver perseguição, tá certo? Mas você é membro da igreja, batizado. Ok. E você concorda com a devolução do dízimo lá, aliás, a forma que ele aplica o dízimo lá na igreja, que o dízimo lá é dado, né? E aí ninguém sabe para onde vai e o que fazem com o dízimo. E pequena parte da oferta fica para a igreja usar, né? Na manutenção da igreja. Você concorda com a forma, não falando nem que concorda que se dízimo é certo ou errado, apenas concorda que se a aplicação do dízimo na igreja é correta a forma que eles fazem, chupando todo o dízimo para associação, missão, enfim, para depois vir um minguado para a igreja. Você concorda com a forma que ele usa o dízimo na igreja? De maneira fidagal, não. Não, né? Então qual é a diferença da igreja adventista para a igreja de Mormons e Testemunho de Jeová? Qual a diferença você acha básica das três religiões? Mormon, Testemunho de Jeová e Adventista do Sétimo Dia. Qual a diferença para você? Qual a diferença? Não existem muitas diferenças, exceto, né, essa questão do dízimo, né, pelo menos as duas outras, tanto a Testemunho de Jeová como os Mormons, né, eles mantêm o dízimo eterno, né, eles utilizam, tanto é que você não vê nenhum templo em situação de calamidade, entre aspas, né. Você fala dos templos Mormons, né, e Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Mas o templo da invenção tem templos bonitos, não tem? Templos bem feitos, bem construídos, não tem? Só se for em outro lugar, porque assim, existem suas exceções, existem os mais arrumadinhos, mas a maioria está caindo aos pedaços. Com certeza, com certeza. Inclusive tem alguns que como eu posso dizer, são infinitamente em reforma. Infinitamente em reforma, okay. Nunca são terminados. Então vamos parar o vídeo agora para dar continuidade no próximo vídeo, ok? Ok.